única vez, em 45 minutos, mesmo porque são quase 200 anos de história. Tem um livro nosso, que é de Sertão ao Município, né, desde 1785 até 2008, quando nós escrevemos. E vai ser uma palestra rápida sobre a história. A primeira parte eu vou falar sobre a história de Santo Antônio Pial, um breve resumo, e depois vou me colocar à disposição de vocês para perguntas e vou assim elucidando as interrogações que porventura possa aparecer. Quero agradecer aqui a Ana, a Tida e a Isabel Cristina, que são parceiros da minha infância, pessoas que estiveram junto comigo, e na verdade elas fazem parte da história de Santo Antônio Pinhal, porque são da família fundadoras de Santo Antônio Pinhal. Tudo começou por volta da família dela, quando então Luiz Jacinto da Silva, né? Grande Luiz Jacinto da Silva, que é o Luiz Porfírio, que era dono de praticamente quase tudo de Santo Antônio Pinhal, que é praticamente o tataravô de vocês, se eu não me engano. Meu bisavô. E ele é a grande história, né? Meu bisavô, né? Eles então fazem parte da história e são nativos e parte da história de Santo Antônio Pinhal. Gostaria também de uma salva de palmas para eles. Obrigado. Vamos lá, gente. Santo Antônio Pinhal. Como nasceu Santo Antônio Pinhal? Quando a gente olha hoje Santo Antônio, esses prédios novos aparecendo, Fernandão passando lá embaixo, Bico Costa, né? A gente pensa, puxa vida, como nasceu Santo Antônio Pinhal? Santo Antônio teve como origem nas terras de Minas Gerais. Quando houve a partilha das duas capitanias, a capitania de São Paulo e a capitania de Minas Gerais. A capitania de São Paulo foi criada em 1714 e a capitania de Minas Gerais em 1720. Aí começou um grande problema, né? Exatamente aí, porque para os mineiros, a divisa entre as capitanias era o alto da Serra da Mantiqueira. Então toda a água que verte para o Rio Paraíba seria paulista, e a água que verte para o Rio Grande seria mineiro. Essa seria a divisão. Mas os paulistas, principalmente os pindamonhangabenses, da vila de Nossa Senhora de Bom Sucesso de Pindamonhangaba, através do seu capitão-mor, Ignácio Marcondes do Amaral, não tinha essa ideia. Poxa, por quê? Por que a Serra da Mantiqueira aqui? Para nós, a Serra da Mantiqueira inicia-se em Guará, em direção ao Rio Grande, e não aqui o alto da serra. Então, para os paulistas, lá era a Serra da Mantiqueira e aqui a Serra da Paraíba. Para os mineiros, visto de Vila Rica, aqui era a Serra da Mantiqueira e não em Guará. Mas mesmo assim, o capitão-mor Inácio Marcondes do Amaral, ele teve uma bela ideia. Vou dividir em Sesmaria o alto da serra. Para eles, sertão de Pindamonhangaba. Para os mineiros, sertão de Camanducaia. Então, para nós, era um sertão de Camanducaia. Para os paulistas, os pindamonhangabenses, aqui era o sertão de Pindamonhangaba. Então, ele dividiu em Sesmarias. E para quem? Para os familiares dele, para os Marcondes, os Oliveiras, os Pereiras, né? Aquelas famílias nobres que moravam, que eram o presidente da Câmara, os guarda-mor, né? Aquelas pessoas importantes de Pindamonhangaba. E foi dividido em Sesmarias. E uma das Sesmarias foi doado em 1785, exatamente para José Machado da Silva. Quem era José Machado da Silva? Era o presidente da Câmara de Pindamonhangaba, da vila de Nossa Senhora de Pindamonhangaba. E aonde iniciava-se a Sesmaria dele? Exatamente na envergadura, ou a garganta da serra, ali no alto da estação hoje, né? São 2 léguas de testada para a serra, para Pindamonhangaba, por 3 léguas em direção ao sertão de Minas Gerais. Quanto que é uma légua? Vocês sabem quanto é uma légua? Eu sei. Quanto é? Uma régua. É uma régua. 6 quilômetros. 6 quilômetros, 6,6 quilômetros, 6.600 metros. Então ele teria 18 metros de testada por 3 léguas. Você vê 3? 18 quilômetros de comprimento. E é mais ou menos Quatro de testada? 2 léguas de testada por 3 léguas de sertão. Essa é a Sesmarias. Aonde começava então? Começava no alto da serra, ali onde a envergadura, a boca, a garganta da serra, e ia até o Morro Grande, lá no Boa Vista, não, onde é no Ferrugem, Vicente Paiva, onde mora o Zé Lucas de Freitas. Enfim, seria 18 quilômetros de comprimento. Tá bom, ele ganhou isso aí,
Essa aqui é minha Sesmaria, e aqui eu vou dar um nome a essa minha terra que eu ganhei por direito, assinado ainda pelo rei de Portugal. Ele deu o nome de Fazenda Pinhal. Por que Fazenda Pinhal? Pinhal, quando você vai no Aurélio ou no Google, Pinhal é onde existe bastante pinheiros. Exatamente, por vir aqui, encontrar bastante pinheiros, deu o nome então de Fazenda Pinhal. E aqui então se tornou a Fazenda Pinhal. Esses mineiros e paulistas tiveram diversas desavenças, mas uma coisa se uniram. Para você chegar ao sul de Minas, você tinha que subir de Pindamonhangaba pelo Ribeirão Grande até o pico de Itapeba, ainda existe essa estrada velha, essa trilha, e de lá passar por trás da Pedra do Baú para chegar em São Bento de Sapucaí. Levava 2, 3 dias subindo a serra e descer a serra para você galgar até o sul de Minas. Então resolveram passar aqui pelo meio, que era um caminho mais curto. Isso aconteceu exatamente em 1809. Em 1811, eles tiveram ainda, oficialmente, colocar no papel que essa seria, então, onde iria unir o sul de Minas Gerais, ou a capitania de Minas Gerais através do seu sul, com o Vale do Paraíba.